Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas aqui sobre os aspectos teórico-metodológicos, né, da sociologia, é, e aprofundando aquelas questões que nós começamos na aula anterior, falando sobre os princípios, né, vamos dizer assim, que orientam a investigação sociológica e nos ajudam, né, a pensar efetivamente o mundo social, a realidade social de uma maneira sistematizada, organizada. Nessa parte aqui dessa aula, eu vou falar especialmente do aspecto, vamos dizer assim, da sociologia como uma ciência. Como é que ela se constituiu efetivamente como uma ciência? E aí, para a gente deixar isso mais claro, eu resolvi primeiro fazer uma pequena introdução aqui na discussão sobre a própria ciência, né? E alguns aspectos que têm a ver principalmente com as noções de causalidade e correlação, associação, de uma perspectiva científica e como é que isso rebate nas ciências sociais, não apenas na sociologia, mas nas ciências sociais como um todo, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria destacar é o seguinte: esse slide aqui ele dá para a gente uma noção mais ou menos do aspecto, vamos dizer assim, de como que a gente pode tratar a ciência, né? Primeiro, o aspecto, a questão fundamental, digamos assim, desse lado aqui à esquerda da tela, né? Sobre a caracterização de duas formas ou concepções de ciência fundamentais ao longo da história, né? Desde os gregos, pelo menos. Que a gente pode pensar as ciências, né? Como um conjunto de ciências formulação de conhecimento lógico-dedutivas, né? E de outro lado, o aspecto fundamentalmente empírico, da investigação empírica. Volta e meia, essa distinção, vamos dizer assim, ela se coloca, ela se apresenta. Não é? Aqueles que pensam, por exemplo, a ciência do ponto de vista de um aspecto mais técnico aplicado, né, fundamentalmente empírica, aqueles que pensam a ciência do ponto de vista de um sentido mais abstrato, do modo de pensar, de produzir um pensamento sobre a realidade baseado fundamentalmente em aspectos argumentativos, lógicos, né? Na verdade, a ciência efetivamente ela se compõe desses dois elementos aí, né? Dessa junção, vamos dizer assim. Algumas ciências têm uma tradição de focar mais a partir de uma perspectiva, por exemplo, a matemática, né? Ou as ciências que lidam muito fortemente com a matemática, muitas vezes elas têm um aspecto fundamentalmente lógico-dedutivo, né? Nesse primeiro ponto aqui definido, né? Essa questão de uma argumentação rigorosa, baseada na ideia de silogismos, né? Ou seja, de se tirar conclusões a partir de princípios ou premissas, né? Estabelecidas, fundamentadas e dentro de uma consistência lógica interna a esse argumento, né? A forma de tentar provar ou falar da realidade, explicar os mecanismos dessa realidade. O outro aspecto também que tem a ver basicamente nesse modelo, né, vamos dizer assim, mais abstrato de pensar a ciência, como um campo da formulação de conjecturas, né, sobre a realidade. Pensar a realidade de uma maneira livre, com o pensamento racional, não é, a investigação, e deduzindo efetivamente a partir dessas argumentações lógicas, né, ou seja, a partir de princípios estabelecidos, tomados como verdadeiros, se deriva a verdade numa conclusão, né, efetivamente. E, finalmente, a ideia de que esse campo, vamos dizer assim, de argumentação lógico-dedutiva, ela está muito baseada na ideia de um sistema fechado, né, que, de uma certa forma, transcende os fatos. Né? Por isso mesmo a ideia da matemática como uma ciência inventada pelos seres humanos e que existe na nossa cabeça. A matemática, na verdade, não está aí fora, ela está fundamentalmente aqui dentro. E dentro desse mundo organizado internamente, um sistema totalmente fechado, ela tem um princípio lógico extremamente poderoso, rigoroso. Né? E a questão da racionalidade que justamente articula em torno de argumentos, de princípios, né, de organização que identificam regras, vamos dizer assim, do funcionamento desse sistema que podem ser operadas, podem ser investigadas pelo olho da mente. Né? De outro lado, essa ideia das ciências empíricas, né? Fundamentalmente uma formulação que foi se desenvolvendo ao longo da história, não é? Desde a antiguidade, e que a partir, principalmente no mundo medieval para cá,
foi se desenvolvendo fortemente, e principalmente com a Revolução Científica no início da Idade Moderna em diante, não é? Que é exatamente o confronto com a realidade externa, com o mundo externo, o mundo físico, fundamentalmente, ou a ideia da natureza propriamente, né? E aí nós estamos falando de uma ciência, ou de um jeito de se fazer ciência que trabalha fundamentalmente o factual, né? A ideia de que existem fatos da realidade objetiva, né? Que estão além do nosso mundo interno e que se impõem a nós, de alguma maneira, né? E aí, por isso mesmo, normalmente a gente associa a esse tipo de perspectiva, né, aquelas ciências mais naturalistas ou materialistas e muitas vezes reducionistas do ponto de vista, inclusive ontológico, de conceber a ideia de um mundo totalmente físico, material, que causa todo o resto, né? Inclusive o nosso mundo das ideias, etc., que estariam, vamos dizer assim, os estados mentais estariam, na realidade, são totalmente dependentes, na verdade, de condições materiais da existência, por exemplo, estados físicos do cérebro, não é? E finalmente esse campo ele normalmente é mais afeito a essa ideia da comprovação a partir da experiência direta, né? E o processo de argumentação muitas vezes ele está muito ancorado numa ideia de indução, né? A ideia da dedução, do argumento dedutivo, não é uma ideia, vamos dizer assim, ampliativa, né, sobre a explicação da realidade. O que eu quero dizer com isso? Dentro da perspectiva da filosofia da ciência, né, é a ideia de que a partir de um argumento puramente lógico, que internamente ele é totalmente bem elaborado, consistente, o que importa é você ter premissas que logicamente levem a uma conclusão final sobre o que você está querendo explicar, não é? Independentemente da verdade factual disso. Né? Se internamente aquilo tem muita consistência do ponto de vista dessa racionalidade, os elementos da premissa, eles já, na verdade, necessariamente já implicam a conclusão. Então, o que é concluído, na verdade, não vai além daquilo que está ali puramente concebido, dado. Né? Já o indutivo, o aspecto da indução, como está baseado nessa relação direta com o observado, o factual, não é? Ele, na verdade, faz uma derivação, que a gente fala, né, por indução, não é? Que é uma inferência indutiva, vamos dizer assim, baseada nessa experiência direta. Ora, a experiência direta ela é uma experiência singular da realidade. Eu não vou experimentar tudo, né? O universo inteiro. Eu estou experimentando determinados momentos específicos, né? Eventos específicos. E por isso mesmo é uma inferência que parte desses eventos específicos para concluir algo sobre aquilo que eu quero generalizar, que eu quero encontrar recorrentemente, né, na realidade. Por isso mesmo ele é mais ampliativo nesse sentido, né? Mas o fato aqui, o que importa, que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a ciência, na verdade, de uma maneira geral, o que a gente chama de ciência é um projeto de conhecimento, de formulação, de representação da realidade, não é que se apresenta a nós. Vamos nos lembrar aqui da aula anterior, em que eu falei especificamente sobre essa relação da apresentação, que é o mundo efetivamente, não é? E a realidade que nós vivenciamos dentro da nossa perspectiva, principalmente de primeira pessoa, não é? E como que essa vivência ela nos exige uma forma de representar essa realidade para criar uma interação com ela. Não é? E aí é esse aspecto justamente da relação entre apresentação e representação. Então aqui, né, nós estamos dizendo a maneira como a ciência trata desses dois aspectos simultaneamente, como que ela integra. Tem várias combinações possíveis. Ciências que procuram, né, estabelecer um vínculo mais direto com a apresentação e procuram construir representações supostamente todas calcadas, né, na factualidade, vamos dizer assim, melhor dizendo, na facticidade, né, do mundo, né, e aquelas ciências que, na verdade, também entendem que muitas vezes não é possível esse tipo de vivência direta dessa apresentação, porque o mundo ele é conhecido de uma maneira filtrada por conceitos que são, obviamente, representações da realidade. Então, procuram lidar, conceber melhor a relação com as representações e organizar essas representações sobre o mundo. Ou seja, não apenas checar, não é, a aderência, vamos dizer assim, factual, mas também uma aderência do ponto de vista representacional, conceitual, propositivo sobre o mundo. E nesse sentido, de um ponto de vista lógico, que tenha uma consistência interna, que não seja contraditório.
né? Não apenas ao factual que está sendo observado, vivido, mas também aquilo que se concebe internamente como um sistema fechado, né? Então essa junção é o que leva, vamos dizer assim, ao grande projeto científico do iluminismo, né, principalmente na Idade Moderna, e que vai, obviamente, depois institucionalizar lentamente, do ponto de vista histórico, vai institucionalizando os campos científicos, né, inclusive das ciências sociais e humanas. Tá? É, o que acontece, né, além desse aspecto que eu estou frisando aqui desse lado, né? Do outro lado aqui, acompanha essa dinâmica, né, essa discussão e esse avanço, vamos dizer assim, histórico, né, da ciência, o aspecto, vamos dizer assim, três pontos fundamentais. Primeiro, a ideia de que a gente, quer dizer, o ponto central é de que a gente pode conceber, obviamente, a ciência, na realidade, como uma forma de conhecimento que possui um poder de narrativa, possui uma maneira de narrar o mundo, de contar o mundo como ele é, como ele deve ser vivenciado, experimentado para as pessoas, de uma maneira geral. Primeiro, isso é uma atividade pública, obviamente. Não é? Quer dizer, eu posso investigar o mundo a partir da minha perspectiva pessoal, da minha cabeça, da minha mente, não é? Mas eventualmente eu vou acabar compartilhando isso com os outros, né? Um conhecimento que eu vou compartilhar. E vou dizer para as pessoas, olha, não é isso que não funciona, não é desse jeito, não, funciona de um outro jeito, não é? Digamos. Por quê? Porque eu fiz uma investigação e eu posso te mostrar, não é, que fazendo desse jeito você vai ter tais e tais efeitos, não é? A questão da causalidade implícita aí, né? Portanto, a ciência, ela obviamente carrega uma narrativa, porque isso faz parte de todas as formas de conhecimento, de produção de conhecimento. Não é? A religião, a filosofia e outras formas tantas também trabalham com essa noção, vamos dizer assim, narrativa. Tá? Eu estou usando aqui o termo narrativo de uma maneira mais livre, vamos dizer assim. Uma outra maneira implícita, né, de pensar numa narrativa científica é exatamente que ela é formulada segundo ordens do discurso. Tá? Ou seja, uma maneira, na realidade, de pensar o mundo, de viver e pensar esse mundo e de comunicar esse mundo, de alguma maneira, através exatamente de uma ordem discursiva, ou seja, de falar sobre ele, falar sobre o mundo. Não é? E esse falar sobre ele, obviamente, ele tem determinadas regras implícitas, né? Regras internas. Então a gente pode pensar a ciência também a partir de três aspectos da linguagem, de uma regulação discursiva, vamos dizer nesses termos. Né? Primeiro, a ideia de uma sintaxe, que tem a ver basicamente com a forma, o conjunto de regras desse discurso. Então você tem regras formais, né? Normas argumentativas, né? Como eu falei antes, ou seja, você parte de premissas para chegar a uma determinada conclusão. Você não vai fazer o inverso, né? Começar numa conclusão para depois determinar o que veio antes, né? Pura e simplesmente do ponto de vista da construção da narrativa. Uma coisa vem na sequência da outra. Né? Além disso, né, dessas formas de discurso, né, que são próprias da maneira científica de declarar algo, né, de dizer, de comunicar, de informar, você tem um aspecto semântico, né, do discurso, que tem a ver basicamente com o seu conteúdo, sobre os significados, né, as referências, vamos dizer assim, da realidade que estão atreladas a esse discurso sobre um determinado fenômeno. Né? Então isso tem a ver com a perspectiva fundamentalmente baseada num conteúdo empírico. Não é? A ciência não vai tratar do místico, não é da imaginação, tá? Não é do simbólico, isso também se trata na ciência, mas não do aspecto místico que tem a ver com uma experiência em primeira pessoa que é intransferível, não é? E que não é publicizável, ela não é totalmente publicizável, vamos dizer assim. Não é? Ela, na verdade, é algo que depende de uma crença, de um estado mental muito privativo do indivíduo, de uma subjetividade muito forte, e que tem dificuldade de ser, vamos dizer assim, colocada à prova do ponto de vista factual, da faticidade. Ela não vai ser simplesmente colocada assim, dessa maneira. Né? O convencimento, através, ou seja, a narrativa religiosa, por exemplo, ou mística, se a gente quiser, né, colocar de uma maneira mais ampla, ela segue outras regras, outras formas, né, e outros conteúdos, né, de apreciação. No caso da ciência, não. No caso da ciência, ela tem fundamentalmente essa perspectiva de conteúdo empírico, uma referência fundamentada em fatos que são
assumidos como reais, né? Fatos que não dizem respeito a pura e simplesmente a uma crença qualquer minha. Não é? A crença ela pode vir posteriormente, mas independentemente da minha crença, aquele fato existe, ele está lá. Não é? Seria mais ou menos essa ideia em termos de conteúdo e a formulação de significados, não é, que vão indicar esse conteúdo, não é? Vão tratar desse conteúdo. E por fim, a ideia da pragmática, não é, que tem a ver basicamente com a identificação do contexto desse discurso, onde ele ocorre, para quem ele ocorre, entre o que, entre que fatos, né, quais fatos da existência esse discurso vai se dar. Né? Então isso tem a ver basicamente também com o impacto, né, é, o impacto dos fatos, dos fatos e também nos fatos do mundo, né, de uma forma geral. Como é que isso coloca, né, esses fatos narrados, identificados pela ciência, se representam, melhor dizendo, se experimentam, se vivenciam, se observam no próprio mundo real que nós vivemos. Né? E aí justamente a ideia, né, fundamental da ciência, não é, como uma forma de conhecimento que propõe algo transformador da nossa existência. Tá? Não a partir de uma maneira contemplativa apenas, ou mesmo mística, mas de uma maneira efetiva no mundo real, uma transformação real, controlada, não é? Que envolve alguma maneira de predição, né? Alguma forma de previsibilidade e de regramento, normatização dessa realidade. É nesse sentido daí que vai vir mais à frente, né? Aquela noção, por exemplo, de uma ciência, entre aspas, positiva. O positivismo, né, que a gente vai ouvir outras vezes depois, ele tem a ver basicamente com essa ideia muito forte no século XIX, que é a consolidação desse projeto iluminista, né, de ciência, que é exatamente criar uma forma de conhecimento diferente de outras, que misturavam fatos da metafísica, da mística, etc. e tal, e que não tinham esse rebatimento direto sobre a realidade, não possibilitavam, né, esse uso da realidade. Né, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, é que eu coloquei aqui também do lado, olha, uma expressão muito forte, né, e significativa de Francis Bacon, não é, já no século XVI, não é, que foi um dos pais, vamos dizer assim, da ciência moderna, um dos filósofos que pensou primeiro e discutiu a questão exatamente, né, teorizou sobre essa forma de conhecimento sobre a realidade, e uma das questões que ele, vamos dizer assim, balizou foi justamente a noção de que a ciência ela procura uma espécie de neutralidade com relação à vida, não é, à nossa imersão nessa vida cotidiana, e que isso tem a ver com um afastamento, vamos dizer assim, um controle de pré-noções, das preconcepções de uma maneira geral e tentar entender o mundo como ele é real, ou seja, estar mais próximo da apresentação efetivamente. Não é mesmo que a gente nós carreguemos conosco, não é? Noções, pré-noções, conceitos que são formulados a partir de uma outra ordem de existência que não é controlada plenamente, não é totalmente real, muitas vezes ela é fantasiosa na visão baconiana, né, vamos dizer, nós temos que buscar essa proximidade com o factual. Né? E aí essa ideia de saberes de domínio. Por quê? Porque nessa visão era a ideia de que até então, não é, os seres humanos em geral, a humanidade tinha produzido formas de conhecimento contemplativas da realidade, muitas vezes abstratas, místicas, né, no sentido de não haver efetivamente um tipo de controle, né, efetivo e eficaz sobre os fatos da realidade, em termos de intervenção, né, em termos de predição, por exemplo. Né? E aí seria a ideia de um novo saber, a ciência, né, o novo organum, né, que era a obra máxima lá do Bacon, tinha exatamente essa ideia, é a constituição de um saber de domínio, né, ou seja, de dominação, de controle, de intervenção sobre a realidade. Né? Isso é o que está por trás dessa ideia principal, né, da ciência. E aí eu queria só destacar aqui, porque mais à frente nós vamos ressaltar esse aspecto, principalmente no campo das ciências sociais, é que o que é essa noção do factual? Tá? Para a gente não cair também num simplismo reducionista, exatamente para a perspectiva, muitas vezes, né, reducionista, fisicalista, naturalista, ou a ideia do materialismo muito simples, né, simplório, digamos assim.
Porque a ideia basicamente é de que, primeiro, né, o que são os fatos, afinal de contas? Primeiro, é essa que é a ideia, não existem exatamente fatos que são verdadeiros ou falsos. Né? O que existem são os fatos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não é? Só o que se diz sobre eles, ou os enunciados, né? A fala sobre o mundo real, sobre o que a gente observa, etc., é que podem ser avaliados efetivamente em termos de verdade ou falsidade. Tá? Então, os fatos em si, eles existem ou não existem. Tá? Pura e simplesmente. Tá? E essa é a ideia de um realismo científico. Tá? Então, os fatos ocorrem ou não, eles manifestam-se como evidências favoráveis ou desfavoráveis aos nossos pronunciamentos sobre a realidade, ou seja, os nossos enunciados sobre a realidade. Tá? E essa concepção, ela não é uma concepção simples, vamos dizer assim, trivial, porque a confusão entre fato, não é, e enunciado, ela é frequente, comum, historicamente sempre aconteceu e continua acontecendo, mesmo no campo da ciência. E principalmente, vamos dizer aqui, no campo das ciências. Na verdade, não, todas as ciências. Eu ia dizer que no campo das ciências sociais isso é um problema maior. Na verdade, eu acho até que há uma consciência maior dessa problemática nas ciências sociais e humanas, porque nós somos levados a questionar isso o tempo inteiro. Exatamente porque, como a gente vai ressaltar ali, eu já falei isso no outro vídeo, não é? A ontologia do mundo social é uma ontologia que coloca o próprio agente, o ator, né, o investigador, no meio, não é, do próprio objeto de investigação. Não há como separar. Não é? Nós pensamos a nós mesmos. Não é? E um mundo em que a gente vive, que é um mundo social que é composto por nós. Não tem como nós nos isolarmos completamente desse mundo, criarmos essa neutralidade, né, no sentido baconiano, por exemplo, né, de afastamento completo das prevenções, não é, e acreditar que estamos vivendo diretamente a apresentação do mundo. Porque, na verdade, nós sempre estaremos filtrando o mundo com uma determinada perspectiva, de primeira pessoa, ou um conjunto de perspectivas de primeira e terceira pessoa associadas. Não é? Bom, aí a gente pode seguir aqui um pouco mais adiante. Eu vou reduzir aqui um pouquinho a minha caixinha para vocês poderem continuar vendo toda a página. A gente chega então à questão fundamental, antes da gente avançar sobre a sociologia propriamente dita, o aspecto da causalidade e correlação, não é? Que é uma questão fundamental para a ciência. Tá? Vamos dizer assim, muita gente, no pensamento comum, em geral, a gente pensa, não é? A gente acredita, vamos dizer assim, que a causalidade é, teoricamente, vamos dizer assim, um maior ganho da contribuição científica, vamos dizer assim. Não é? Se você acredita que Deus regula todo o universo, todas as coisas, sempre vai haver uma explicação, não é, final, não é, fundamental, que a causa de tudo é a vontade divina, por exemplo, né? Deus e tudo mais. Então você tem uma relação causal unívoca, vamos dizer assim, e que é determinante. Nada supera a questão da vontade divina. Tá? Mas ela não descreve, vamos dizer assim, os mecanismos, porque ninguém sabe exatamente o que se passa na cabeça de Deus, vamos dizer assim. Tá? Por mais que você seja crente, que seja uma pessoa temente a Deus, etc, 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 tem sempre um limite para isso. Bom, o caminho da ciência, né, que ela procura produzir o conhecimento e confrontar os fatos da realidade, vai afastar completamente essa ideia de uma causalidade externa, única e impenetrável, vamos dizer assim. Porque exatamente o que a ciência confronta, o que ela busca fazer, é entender exatamente os vetores, vamos dizer assim, não é, de mudança do mundo real, não é, e como que isso acontece, ou seja, os mecanismos que operam. E esses mecanismos, em geral, eles são mecanismos causais, não apenas, tá? De qualquer maneira, isso está muito ligado, vamos dizer assim, à maneira como se processa o mundo real. Ou seja, existem causas nesse mundo. As coisas acontecem não apenas de uma maneira espontânea, completamente aleatória, caótica. A gente já falou sobre isso na aula passada também. O mundo ele tem alguma ordem, não é? Embora tenha também os seus momentos e os seus aspectos caóticos, né? E de pura aleatoriedade. Mas existem elementos que vão se integrando em uma cadeia, eventualmente causalidades, e vão produzindo relações de causa e efeito com consequências determinadas. Então a ciência, ela muitas vezes é pensada
pelo senso comum, como o campo prioritário, vamos dizer, do conhecimento que busca e que entrega, não é, análises de causalidade. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na verdade a ciência não faz isso dessa forma. Tá? E muito ao contrário do que a gente imagina, na maior parte das vezes a ciência na verdade não produz com um conhecimento direto de relações de causalidade, de causa e efeito. Na maior parte das vezes o que nós encontramos efetivamente é uma discussão sobre associação. Tá? Uma associação tem a ver basicamente com a repetição, né, ou a frequência de eventos que ocorrem com certa regularidade. E quando são submetidos a um tipo de análise, que pode ser uma redução analítica, vamos dizer assim, não é? Em que você opera, né, mecanismos numa sequência ou numa simultaneidade de eventos e de fatos, de aspectos, você pode encontrar associações mais regulares, mais frequentes, recorrentes do que outras. Não é? E aí você começa a derivar, obviamente, situações de semelhança e de variação, de distinção, vamos dizer assim. Tá? Então, normalmente, o que a gente fala aqui? Né? A partir da ideia da experiência, da observação, né, nós confrontamos o mundo real e coletamos informação sobre esse mundo, esses fatos da experiência. E aí nós vamos procurar associações entre esses fatos, não é? Que são normalmente fatos distintos, porque, óbvio, se forem os mesmos fatos, eles na verdade fazem parte da mesma classe, não é? E não tem por que pensar internamente em alguma distinção interna desses fatos. Se não há isso, se são exatamente os mesmos fatos, se eles são semelhantes nesse sentido, o que a gente está falando são de fatos distintos que eventualmente podem ocorrer no mundo real, não é? De uma maneira próxima, muito associada, muito fortemente associada, mais ou menos. E daí, então, a gente está pronto para pensar em termos de mecanismos, que normalmente a gente acaba falando de uma maneira mais livre e solta da ideia de mecanismos de causalidade. Mas, na verdade, são mecanismos de associação que vão envolver, eventualmente, a causalidade nesse processo. Tá? Esses mecanismos de causalidade, em geral, eles estão sempre associados a dois aspectos fundamentais, né, que envolve o aspecto do desenvolvimento das coisas, né, dos eventos ao longo do tempo. Tá? Então a gente pode pensar em termos de simultaneidade dos eventos, dos fatos, e também em termos de uma sequencialidade desses eventos. Quando a gente pensa especificamente em termos da simultaneidade, coisas que acontecem basicamente ao mesmo tempo, a gente, em princípio, não está falando de uma relação direta de um com o outro evento que a gente está analisando, por exemplo, X e Y aqui, né? Dei esse exemplo aqui, que estariam ocorrendo de uma maneira distinta, mas onde um influencia o outro. O termo influência aqui tem a ver com uma associação, não é exatamente uma causalidade, uma causação, é uma associação. Por quê? Porque dependendo da simultaneidade, pode haver uma correlação entre eles. Não é? Eles podem ocorrer de uma maneira aparentemente muito engajada, semelhante. Tá? E nesse sentido, na verdade, não é uma questão de um causando o outro, né? Mas deles serem causados por algum outro elemento anterior, né? E daí por isso essa noção aqui, né, dos fatos antecedentes, né, que são comuns a esses eventos e que aparentemente vão torná-los associados um ao outro. Às vezes eles podem não ter nada a ver um com o outro, né, mas eles são vistos muitas vezes por nós como muito associados, sempre acontece uma coisa junto com a outra, né, e nós vamos derivar interpretações sobre a realidade antecipando eventos posteriores, consequências, porque essas duas coisas aparentemente caminham juntas. Depois, se a gente fizer algum tipo de análise mais criteriosa em termos dessa temporalidade, nós podemos perceber que eles exatamente não é que eles sejam exatamente simultâneos, mas é porque existe um outro tipo de evento anterior que implica esses dois, de alguma maneira, que ele influencia, aí sim, exercendo, nesse caso, uma causalidade. E, eventualmente, esses dois, com frequência, vão aparecer ocorrendo simultaneamente. Tá? Mas aí é um problema, exatamente conseguir separar o que tem de fato antecedente que explica esses dois, ou o que tem de acaso, puramente incidental.
que aí vai depender da maneira como eu observar todos esses fenômenos acontecendo simultaneamente ou não. Normalmente, esse tipo de problema, né, de correlação, quando se confunde correlação com causação, efetivamente, ou seja, a correlação é simplesmente uma associação simultânea, não é que se deve a causas anteriores. E aí, muitas vezes, dependendo do que a gente está chamando de simultaneidade aqui, você pode analiticamente fazer uma redução ou pode simplesmente ter uma observação um pouco fragmentada, vamos dizer assim, e pode não perceber, na verdade, que elas não aconteceram ao mesmo tempo, né? E que elas aconteceram uma depois da outra, por exemplo. E aí, nesse caso, você pode acreditar que existe uma causalidade, efetivamente, quando não há. Não é? O X aconteceu e depois o Y, mas você não está vendo que, na verdade, o que aconteceu para movimentar os dois, o X e o Y, independentemente um do outro, foi, na verdade, uma causa Z, por exemplo, anterior, que não foi observada. Esse é o problema que a gente fala, por exemplo, muitas vezes da relação da correlação e da causação, quando elas se confundem, como um problema de espuriedade, né? Ou de causas espúrias. São causas que nós, na verdade, não visualizamos, não percebemos e que estão por trás dos fenômenos que nós estamos observando. E por uma ingenuidade, por uma, na verdade, ineficácia ou incapacidade de observar e de controlar efetivamente o que estamos observando, ou até mesmo por um problema lógico dedutivo, inconsistente, nós somos levados a acreditar que aqueles dois eventos estão acontecendo um depois do outro, com uma causa definida de um X sobre um Y, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nas ciências sociais, a gente vai ver isso depois, nas ciências sociais, de uma maneira geral, a realidade social ela é cheia de problemas de espuriedade. Por quê? Por causa do próprio mundo social. A ontologia da realidade social, ela na verdade ela é multidimensional, vamos dizer assim. Porque exatamente nós estamos trabalhando com alguma coisa que nós podemos colocar aqui embaixo, né, nesse aspecto aqui, da compreensão, que tem a ver basicamente com a produção, avaliação e realização de significados e sentido. Não é? Nós interpretamos o mundo e vivemos também as interpretações desse mundo, não apenas os fatos, entre aspas, naturais desse mundo. Não é? Nós vivemos as representações, se lembrem lá. Não é? Da ideia de apresentação e de representação. Então, o mundo natural ele pode ser trabalhado, vamos dizer assim, mais próximo dessa apresentação, com uma filtragem mais controlada, digamos assim, porque o cientista natural também faz a filtragem do mundo, ele também usa conceitos para esse mundo. Mas como existe uma regularidade brutal, né, desse mundo objetivo da natureza, não é? Em que muitas vezes ele é completamente independente das representações, você consegue checar melhor a qualidade, digamos assim, a aderência dessas representações. E aí, através do teste, né, a falsificação, né, de determinados aspectos lógico-dedutivos e também o confronto, né, com a realidade empírica, você vai eliminando representações. Mas no caso do mundo social, isso é muito mais complexo. Porque o mundo social, como eu falei, nós participamos dele efetivamente, nós somos agentes nesse mundo, e as nossas representações elas estão muito mais impregnadas na apresentação do mundo. Né? E nesse sentido, a separação ela é muito mais complexa. Com isso, nós temos um efeito sobre a noção de causalidade, que é efetivamente a ideia de que, na maior parte das vezes, nós temos eventos que são multiplamente causais, né, ou causados, melhor dizendo. Não é? E você tem outros processos de causação que não são puramente sequenciais, de uma maneira tão linear, tão direta, não é? Do ponto de vista de uma linearidade, de uma separação, etc. Você tem efeitos, você tem vasos comunicantes aí nesse sistema que são muito mais complexos. Tá? Eu não vou aprofundar muito mais sobre isso, mas apenas para dizer, para reforçar essa ideia de que no mundo social nós sempre vamos encontrar esse problema recorrente da ideia de correlação e de causação. Muitas pesquisas, às vezes, estão muito mais descrevendo correlações do que causações, causalidades. E o problema, na verdade, é quando essas pesquisas querem passar a ideia, né, de uma interpretação do mundo, ou seja, de uma proposta de resolução de problemas do mundo, baseados na crença, né, querem produzir uma crença de que estão resolvendo um problema de causalidade.
Tá? E isso leva a determinadas percepções equívocas, né, equivocadas do mundo, da realidade, de achar que você está explicando efetivamente o mundo real à revelia de outras representações igualmente possíveis. Né? E aí vem aquela questão que eu já falei outras vezes também, né, de um certo relativismo extremo, que também vai para um outro lado, achando que se pode aceitar qualquer tipo de representação. Não é? Não, não é assim. Quer dizer, nós temos representações que são muito ruins, que são muito falhas, e que nós temos a ciência social, né, de uma maneira geral, as ciências humanas, para justamente debater sobre essas representações e trabalhar as melhores, né, propor as melhores representações, que são mais coerentes e aderentes ao mundo real como ele se apresenta, tá? De uma maneira pública. Para terminar essa parte aqui, então, de outro lado, nós temos o aspecto de uma sequencialidade. A ideia de causalidade ela fica mais evidente com os aspectos da sequência, tá? No tempo. Né? Alguma coisa que ocorre antes de outra e que gera determinado tipo de influência com determinadas consequências. Não é? Nesse sentido, a gente tem uma incidência efetivamente de variação de um evento sobre outros, né? Ou de um aspecto, de um fato da realidade sobre outros. A gente também encontra uma base empírica de referência, às vezes, para isso. Não é? Pensando, por exemplo, em termos do próprio tempo. Não é? Quer dizer, se eu boto, por exemplo, a minha chaleira com água para ferver no fogão e fico ali, acendo o fogo, né? Eu quero ter um resultado que tem uma sequencialidade aí. Eu tenho primeiro que pegar a água, que a água está fria, não é? Tem que colocar num recipiente, tem que colocar em cima do fogão, botar exatamente uma fonte de calor e ligar e esperar um tempo de ação dessa energia que vai transformar, né, a energia cinética dentro do bule ali, da chaleira, a energia cinética daquelas moléculas de água. Tá? Tem todo um processo de entendimento de causalidade que observa uma sequência. Eu não posso atropelar essa sequência. Imaginar, por exemplo, que simplesmente eu vou pegar a água já fervendo, não é, e vou colocar em cima do fogão. Primeiro, não teria sentido algum. Talvez esse exemplo não seja um dos melhores, exatamente porque não tem sentido algum fazer isso. Né? Mas se eu for explicar a realidade, por que a água está fervendo, por exemplo, eu tenho obviamente que imaginar que antes dela ferver teve alguma fonte de calor para gerar aquele tipo de energia cinética nas moléculas da água. Não é? Então tem a ver um processo aí. Então isso tem a ver, obviamente, com a base empírica de referência que eu tenho, do meu próprio conhecimento gerado. Né? Então hoje nós sabemos especificamente que a água é um composto químico, né? Que tem exatamente moléculas específicas compostas de H2O. Né? Duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Né? E que a gente tem o efeito da energia, como é que funciona, como é que ocorre esse tipo de relação e assim por diante. Mas muitas vezes você não tem essa base empírica disponível para poder entender e descrever esse processo, os mecanismos, né, internos desse processo em termos da sequencialidade. Você pode se confundir com o que vem antes e o que vem depois, né, dependendo de como que você fez a observação, como foi controlado e assim por diante. E, finalmente, a ideia de causação tem também uma direção, né, uma intervenção, que advém exatamente dessa ideia da sequência. Né? Quer dizer, então a gente tem, obviamente, um tipo de influência que parte de um ponto e vai até o outro, né? E que ocorre seguindo um determinado caminho. Essa sequência, né, de direção, ela pode passar por diversos pontos distintos até chegar num ponto final. E, eventualmente, ela pode circular. Né? Ela pode, entre aspas, mudar de direção. A gente vai ver que no mundo social, em geral, vários exemplos de circularidade. Né, que seria uma circularidade causal, não é? Vamos dizer assim, são muito complexas, né, muito difíceis de serem analisadas, exatamente porque tem um efeito de recorrência, né, uma recorrência causal, não é? Algo que vai implicando num agregado posterior que vai aumentando essa base empírica e que ela não estava ali inicialmente. Por exemplo, a ideia da ação coletiva e da agregação das ações individuais que levam a uma coordenação, né, de uma ação coletiva propriamente dita. Né? Quer dizer, vai depender, tem muitos efeitos, muitos aspectos, muitos eventos necessários para que aquilo aconteça. Mas existe uma recorrência. Não é? Você às vezes começa com um grupinho de poucas pessoas e ele vai ganhando uma massa crítica. Não é? Uma densidade que vai depender de outros eventos que vão retroalimentar
não é, esse evento específico da aglomeração das pessoas ali protestando por alguma coisa. Né? O estudo, por exemplo, de movimentos sociais está cheio desse tipo de problema que a sociologia tem que lidar. Né? Ou seja, de como pensar em termos da ordem causal. É um problema, é um grande problema. Para terminar esse slide, né, a gente, completando aquela ideia, né, de como que a ciência, né, cria a sua própria narrativa, a ideia de que os mecanismos causais por si só não bastam. Né? A gente tem que criar uma descrição adequada desses mecanismos. Temos que comunicar essa ideia. E como é que isso é feito? Através de duas formas que não competem, tá? Elas, na verdade, se complementam, embora muitas vezes, num debate científico, alguns indivíduos vão achar que tem que focar mais uma coisa em detrimento de outra, ou que elas são incompatíveis. Tá? A gente ganha pensando que elas, na verdade, são complementares e elas se ajudam. De um lado, a gente pode pensar nos mecanismos causais, descrever esses mecanismos causais a partir de uma ideia de explanação, a ideia de explicar o mundo. Tá? Explicar o mundo tem a ver com uma maneira de vermos o mundo, uma perspectiva de primeira pessoa, mas que é confrontada com as perspectivas dos outros, não é? E que busca chegar, né, a um determinado consenso, a um entendimento público sobre como o mundo opera, efetivamente. Não é? E isso vai apelar basicamente para o confronto com o mundo real, né, factual, a partir de dois conjuntos, vamos dizer assim, de elementos do ponto de vista dessa discursividade ou dessa narrativa científica, que a gente vai trabalhar normalmente na ciência, não é, aquilo que nós queremos explicar, melhor dizendo, aquilo que nós acreditamos que explica os fatos do mundo e aquilo que nós queremos explicar. Né? O explanans é exatamente aquilo que explica, né, o mundo. E explanandum é aquilo que é explicado. Tá? Se a gente pensar em termos de variáveis, né, algumas pessoas gostam de usar isso, essas aqui são as variáveis independentes, né, ou as variáveis demonstrativas, e essas aqui são as variáveis explicativas, e essas aqui, né, explanando, são exatamente as variáveis dependentes, que vão ser explicadas, efetivamente. Tá? A questão é exatamente como organizar, vamos dizer assim, os mecanismos em termos de expressá-los através dessas variáveis de explicação e aquelas que são explicadas, efetivamente. Tá? Então, por uma questão óbvia, nós sabemos que, do ponto de vista causal desses mecanismos, em geral, a gente vai encontrar necessariamente, né, um conjunto de variáveis explicativas explicando aquilo que nós queremos explicar, o fenômeno final que a gente está observando no final que nós queremos explicar. E essa ideia da explicação envolve necessariamente uma descrição detalhada, rigorosa, em termos de sequencialidade e tudo mais, das causas e efeitos. Tá? E das associações entre os fatos que podem ser pensados como causas e efeitos. Tá? De outro lado, a gente tem esse aspecto da compreensão. Não é? Por quê? Porque nós não apenas explicamos o mundo, nós nos colocamos nesse mundo a partir dessas explicações sobre o mundo. Para eu sobreviver no mundo, não basta explicar o mundo, eu tenho que viver esse mundo segundo determinado entendimento do mundo. Esse entendimento do mundo ele se baseia nas descrições de explicações do que eu tenho sobre o mundo, mas que são compreendidas por mim, ou seja, são incorporadas na minha subjetividade como um regramento para a vida, para interagir com o mundo. Então a compreensão ou a compreensibilidade tem a ver com um nível de entendimento, se quiser a gente pode dizer até intuitivo, que não é puramente descritivo no sentido estritamente objetivo. Tem a ver basicamente com uma maneira de experimentar esse mundo, de checar esse mundo, de ir testando aqui e ali e acomodando internamente estados de consciência, inclusive, que me ajudem a viver esse mundo. Isso implica necessariamente o que a gente observa aqui, nesses dois aspectos. Primeiro, uma atribuição de significado para esse mundo, ou seja, eu só vou entender o que é água nesse mundo se, além de provar o que é água, entender para que serve aquela água para mim. Eu tenho que internalizar isso. Então eu vou atribuir um significado. A água é a fonte da vida. Não é? Exatamente por quê? Porque todos nós precisamos de água.
Não é uma coisa que fica evidente apenas para mim, fica evidente quando eu confronto essa minha realidade com os outros. E a gente entende que os outros dependem, né, dessa água, por exemplo, para sobreviver. Né? Portanto, né, é uma maneira de atribuir significado àquilo que eu estou entendendo e que eu posso explicar eventualmente. Muitas vezes a questão é exatamente que nós não podemos explicar detalhadamente ou com rigor, nós não podemos explicar de uma maneira absoluta, não é? E generalizada, por exemplo. Mas nós podemos vivenciar aquilo e criar um significado para aquilo. Qual que é o problema, entre aspas, de não fazer a outra parte da explicação absoluta sobre aquilo? Não entender exatamente, por exemplo, de que é composta a água e assim por diante. É que muitas vezes eu posso, dependendo da minha experiência, se ela não for uma experiência muito plural e que tenha integrado vários eventos empíricos, não é? Ela pode me limitar. E eu não vou saber usar mais do que aquilo que eu já uso sobre aquele conhecimento que eu tenho da água. Por exemplo, eu posso não saber que ela serve para outras coisas além de matar a minha sede. Tá? Isso tem a ver basicamente por não confrontar num outro nível, digamos assim, do significado que seja mais objetivo em termos de critério. Né? De você checar exatamente o explanans o explanando e ver o que é efetivamente aquilo e como que pode gerar outros efeitos. Não é? Quando eu vou aprendendo isso no mundo real, a ciência é um caminho de se aprender também sobre isso, óbvio, assim como outras formas de conhecimento, né? Eu vou agregando isso e vou ressignificando a realidade, né? E vou tornando-a cada vez mais completa, mais profunda, mais complexa em termos também da relação que eu tenho com essa realidade. Não é? Daí a importância do desenvolvimento da ciência, inclusive, porque a ciência nos fornece exatamente esse tipo de resultado, vamos dizer assim. Ou seja, nós vamos ganhando uma capacidade de significar o mundo cada vez mais precisa, em termos de aderência da representação e da apresentação. Né? Nós vamos tornando cada vez mais próximo esses dois elementos e vamos checando isso com as existências de todos os outros. E vamos criando, inclusive, uma maior capacidade de entendimento do outro, né? E de nos colocarmos no mundo. Tá? E isso é fundamental para quê? Para esse desenvolvimento aqui também da realização de sentido das coisas no mundo. Então, eu falei um pouco antes, né, para a gente terminar aqui essa aula, eu falei um pouco antes sobre o Bacon, né, com a ideia dos saberes de domínio, e tem a ver basicamente com essa noção de sentido. Não é? Por quê? Porque realizar sentido para as coisas no mundo implicam efetivamente numa maior integração e sucesso da minha vivência nesse mundo, né, de me colocar nesse mundo de uma maneira ativa, de uma maneira eficaz, eficiente, no sentido de tirar do mundo, né, da realidade do mundo que ele pode me oferecer para garantir a minha própria existência, não é? Para impactar positivamente na minha existência e também impactar sobre a vida no mundo, inclusive das outras pessoas efetivamente. Não é? Então daí a gente observa, a gente vai falar disso no próximo vídeo, especificamente como é que esse aspecto da ciência se reflete no desenvolvimento da sociologia a partir do momento em que ela se torna institucionalizada no século XIX para cá, nos últimos 150 anos. E, obviamente, eu falo da sociologia, mas isso diz respeito às ciências sociais como um todo. Né? E aí a gente vai falar depois, no próximo vídeo, especificamente como que esse enriquecimento, vamos dizer assim, do conhecimento científico como um todo, a partir da perspectiva sociológica, leva exatamente a um fortalecimento, vamos dizer assim, a uma problematização mais rica sobre as representações do mundo, não é? Sobre a ideia da representação e do enunciado. Como é que ela problematiza algo que era muitas vezes aceito como se fosse inequívoco, como se fosse não problemático. E é por isso que a gente começa a questionar também, não é? A partir de outras ciências, inclusive, a partir dessa produção nova desse conhecimento, que tem a ver com aquela noção da dupla hermenêutica, né? Ou seja, novas categorias de entendimento que vão se tornando língua comum, não é? No meio das sociedades. Ou seja, nós começamos a aprender com a ciência também a questionar a própria vida em sociedade de uma maneira mais rica, mais plural e também mais efetiva, né? Mais eficiente também em termos daquilo que ela pode nos dar.
Não é? E é por isso que outras institucionalidades vão sendo criadas, né? E vão agregando, vão tornando a sociedade humana mais complexa, mais sofisticada, vão tornando a sociedade humana também que aspira a mais coisas, né? A um desenvolvimento também de ordem coletiva, mais estruturada, mais eficiente e tudo mais. Então, a gente vai ver depois, né, com mais atenção, o desdobramento da consciência que a gente pode tomar desse aspecto do conhecimento científico sobre a produção exatamente de um conhecimento científico sobre a realidade social humana. Tá ok? Então, vou terminar por aqui e pedir para que vocês continuem aí assistindo essas aulas e me deem um retorno, me deem um feedback aí e, obviamente, proponham questões. Né? A gente vai seguir esse caminho. Eu vou elaborar um terceiro e último vídeo focando especificamente o desenvolvimento da ciência no campo da sociologia, da investigação sociológica, e terminar essa próxima parte falando um pouco sobre a diferença entre método e técnicas. Tá? Principalmente o aspecto das chamadas técnicas quantitativas e qualitativas que são tão trabalhadas no campo das ciências sociais. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima.